paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que essa semana seja uma semana muito abençoada e muito rica em aprendizado para nós. Eu participo de um grupo de estudos, da lição bíblica, e nesse grupo de estudos existem muitas pessoas que colocam lá o que elas aprenderam, eles fazem arquivos com as respostas, enfim, mandam vídeos lá de como eles estão aprendendo. Então, assim, é um grupo de pessoas bem estudiosas. E nessa semana, já no domingo, começaram a falar que essa lição de número 2, ela é muito complexa, e aí eu já fiquei assim, meu Deus, como eu vou explicar isso? Se eles, que são os estudiosos, estão falando que é complexa, imagina pra mim, quando eu pegar pra mim ler, como que vai ser. Mas eu aceitei o desafio de estar aqui compartilhando aquilo que eu aprendo, então vamos lá. E pensando nisso, quando eu fui ler realmente eu achei ela bem complexa, bem detalhista, assim. Então eu vou dividir em 2 vídeos, ou 3, não sei quantos serão necessários, Tô no primeiro aqui, mas eu fiz já um roteiro da primeira parte, que é esse daqui, que é esse vídeo aqui. E o tema você já viu no título do vídeo, ou não, que é julgamentos e promessas. Então, nós vamos tratar a introdução dessa lição e o primeiro tópico. E nos próximos vídeos vamos vendo o que Deus permitir. Peço a sua oração também, porque essa semana na minha faculdade é semana de provas, e na minha última semana de provas eu não consegui ser constante aqui no canal. Mas em nome de Jesus, que eu consiga ser constante mesmo no meio das provas. Glória a Deus. Então, vamos lá para o que interessa. Vamos para os estudos. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro. Eu resolvi ficar por lá. Primeira coisa a se dizer. Irmãos, nós precisamos ler o livro de Isaías. Nós simplesmente precisamos nos alimentar desse livro. Claro que da Bíblia por completo, mas sinceramente o livro que nós deveríamos ler mais do que nós lemos é o livro de Isaías. Ele é muito rico em aprendizado, ele é muito rico em coisas que aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Então, assim, nós precisamos estar constantemente nos lembrando do que está escrito em Isaías. Igual eu falei na outra lição, o livro de Isaías, ele era muito lido pelas pessoas lá do Novo Testamento. Ele era muito lido, ele era citado por várias vezes. Então, assim, se para eles daquela época já era importante, imagina para nós que já temos, Cristo, que se revelou, no nosso tempo Cristo já se revelou, e nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Messias. Então, para nós é ainda mais importante de ter o livro de Isaías bem memorizado, bem guardado no nosso coração. Então, aqui eu vou ler o texto base. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá. E esse texto base foi retirado de Isaías capítulo 2, versículo 2. O objetivo dessa lição é explicar os julgamentos e promessas de Deus para Judá e Jerusalém, extraindo lições práticas para a vida cristã. Então, nós vamos ter esses comparativos, dos julgamentos de Deus e as promessas de Deus. Então, ao mesmo tempo que o Senhor falava, ele denunciava o pecado daquele povo, ele também já trazia as promessas, e que nós, como cristãos, nós como firmados na palavra, ainda continuamos aguardando, porque nós cremos no Senhor justo e fiel, que é Jesus Cristo. Quando nós estamos lendo Isaías, a gente percebe que há capítulos, versículos, falando muito sobre a denúncia de pecados, ele deixando explícito qual era o pecado daquele povo, ou as coisas que eles vinham cometendo. E naquela época, assim como os dias de hoje, as pessoas não gostavam disso, não gostavam dessa palavra, não queriam nenhum tipo de má notícia, não queriam que os pecados delas fossem expostos. Só que diferente dos dias de hoje, nem tanto, Porque diferente do Brasil, pelo menos,
As pessoas que falavam, né, que davam essas más notícias, os profetas que declaravam essas verdades, eram mortos. Então, Isaías estava correndo risco de morte iminente. As pessoas não gostavam das denúncias deles, mas mesmo assim ele continuava falando aquilo que o Senhor mostrava para ele, aquilo que o Senhor mesmo revelava para ele. E o mais interessante é que o mesmo Senhor que revelava e denunciava os pecados daquele povo também revelava as promessas de restauração. Aqui na página 14 diz assim: embora o presente fracasso moral de seu povo exigisse um incisivo julgamento, Deus não deixou de lhes dar promessas de um futuro promissor e glorioso. Então, mesmo em um lugar de pecados, mesmo em um lugar em pessoas que não querem voltar o seu coração para Cristo, Deus estava ali preparando um futuro promissor. Deus estava preparando ali um futuro glorioso. Isso é impressionante de pensar que era justo que aquele povo fosse julgado. Era justo que aquele povo fosse sentenciado, porque Deus, ele é justo juiz. Mas mesmo assim, mesmo aquele povo estando errado, Deus não deixou de proporcionar promessas, sabe? Deus não deixou de proporcionar um restaurador, um renovo. E falando sobre renovo, vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, só que vamos ler no capítulo 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Então, o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, estava declarando aqui que haveria um renovo que viria diretamente dele. E agora vamos fazer um apanhado de versículos que fala sobre isso. Agora o capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do teu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que foi deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Olha só quanta coisa que teve nesses alguns versículos, nessa pequena parte que nós lemos de Isaías. A raiz de Davi, o renovo do Senhor. Aqui já estava falando sobre quem? Sobre Jesus Cristo, aquele que seria enviado pelo Senhor, aquele que é o nosso renovo. Então agora, né, nós que sabemos quem é maravilhoso. E eu fico imaginando como era a reação das pessoas quando elas estavam lendo isso.
Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, assim, elas ansiando pelo renovo. E nós já recebemos esse renovo. Mas aqui, em que versículo que tá falando? Aqui no versículo 11 tá falando uma coisa que nós ainda não experimentamos, que é naquele dia o Senhor estenderá o seu braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo. Então, assim, já é algo ali falando sobre a segunda vinda desse remanescente, desse renovo. Então, olha como é interessante. Eu fico pensando também como era a cabeça de Isaías, porque ele estava ali recebendo as coisas que estavam acontecendo no presente, como, por exemplo, os pecados do povo. Então, assim, Deus falava, nossa, olha, tá vendo? Esse povo, ele me trai com uma esposa que tem um marido fiel e ainda assim ela vai se prostituir com outros homens. Eu amo esse povo como um filho, dei todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, mas eles crescem e ficam rebeldes, tipo, era o presente. Então Isaías estava recebendo o presente. E o Senhor também estava falando sobre o tempo de exílio que eles iam viver, o tempo de cativeiro que eles iriam viver. Então já estava falando ali sobre um futuro próximo, que era porque aquele povo estava pecando e ele precisava voltar os seus olhos para Deus. Mas também Deus estava revelando para ele a primeira vinda de Jesus. Então era algo que estava bem mais longe. Só que também o Senhor estava revelando para ele a volta de Jesus, quando ele iria fazer com que todas as nações vivessem em paz. Então, assim, Isaías recebeu muitos tempos. Ao mesmo tempo, ele recebeu muitas visões de diversos momentos da história, coisas que ele não chegou a ver e coisas que nem nós que estamos aqui reunidos estudando dessa forma online, nós ainda também não vimos. Então, imagina só, né, como era a cabeça de Isaías. Se a gente que já viveu algumas coisas que estão escritas aqui, imagina ele que ainda não tinha vivido, mas já estava vendo, né, vendo pelos olhos da fé. Agora aqui em Jeremias, capítulo 23, eu vou ler o verso 5 e o verso 6. Jeremias 23, verso 5 e verso 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e que fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Agora ainda no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 15. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Incrível, né? Como esses profetas eles estavam recebendo as palavras do Senhor e é impressionante o quanto elas foram se encaixando e como hoje nós que temos acesso a esses livros todos juntos e ainda o véu rasgado, sabe? O Espírito Santo explicando pra gente, o Espírito Santo ensinando pra gente, é bem incrível, bem maravilhoso. Aqui na lição, na página 15, tá dizendo assim: assim como esteve no deserto com seu povo, na nuvem de dia e na coluna de fogo à noite, ou quando a nuvem de glória cobria a tenda, assim o Senhor habitaria novamente com seu povo. Sua glória e presença se manifestariam no monte de Sião. Então, da mesma forma que o Senhor tinha feito lá com o povo há muitos anos atrás, cobrindo, né, protegendo eles com as suas nuvens, assim ele estaria junto, né, com aquele povo. Assim ele estaria junto. É isso nós vamos ler aqui em Isaías, capítulo 4, versos 5 e 6, que diz assim: o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, assim, muitas das coisas que foram aqui descritas por Isaías e outro profeta também, que foi Jeremias, que a gente leu, e entre outros livros da Bíblia que nós também poderíamos colocar como exemplo,
muitas coisas ainda não aconteceram. Muitas coisas são sobre a volta do Messias, são sobre o retorno desse renovo justo e verdadeiro, sabe? É impressionante. E por isso nós vamos estar lendo aqui o livro de Apocalipse também. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Então, olha aqui, já encaixando com o que nós acabamos de ler. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha aqui uma promessa para nós nos agarrarmos, porque ali no tempo de Isaías, aquele povo ainda nem estava chorando, porque ainda não havia chegado o tempo do choro, porque eles ainda estavam em desobediência. Mas chegaria o tempo do choro, da morte, da lágrima, do luto. E aqui o Senhor já está dizendo que Ele enxugará essas lágrimas, Ele tirará toda a dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, olha que promessa maravilhosa que nós podemos hoje nos agarrar e aguardar ansiosamente, aguardar trabalhando, aguardar com a mão na obra, para que outras pessoas também possam estar esperando para serem chamadas de filhas por esse Deus tão maravilhoso e tão espetacular que é o nosso Deus. E agora a gente parou agora no verso 7, caso você esteja acompanhando aí, e agora eu vou pular para o verso 10. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Então olha só, já essa conexão, esse gancho que fez lá com Isaías, falando que Jerusalém estava em pecado, que Jerusalém estava errando e que Jerusalém precisava se corrigir. E aqui nessa visão está vendo a cidade santa, ou seja, a cidade foi restaurada, a cidade foi restabelecida por aquele que é o Messias, por aquele que era antes mesmo de nós existirmos. Aqui no verso 22. Não vi tempo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nelas jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então olha que magnífica, assim, não tem palavras para expressar, pelo menos eu não conheço mais palavras para expressar essa promessa, para expressar essa promessa em que nós hoje estamos aguardando e que aquelas pessoas estavam aguardando, a promessa que Isaías estava aguardando também. Nós aguardamos a volta do Cordeiro, nós aguardamos a nova Jerusalém, a cidade restabelecida, a cidade refeita pelas mãos do Senhor. A purificada, né? Assim como nós somos purificados, a cidade, a terra será purificada, para que então nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a sinceridade,
para sempre, sabe? Será para sempre, será de eternidade em eternidade, não haverá mais essa tristeza, não por um tempo determinado, mas para sempre não haverá mais tristeza, para sempre não haverá mais dor, mais morte, mais choro, não haverá mais preocupação, porque nós estaremos juntos ao Cordeiro, nós estaremos juntos ao Deus Todo-Poderoso, que eles serão o templo, nós não precisaremos ir até o templo. Eles serão o templo. Nós não precisaremos de luz porque eles serão a nossa luz. E esse foi o estudo do primeiro tópico, que o primeiro tópico é promessas. E nesse primeiro vídeo eu já gostaria de ler o desafio da semana, né? Porque como esse vídeo vai ser postado no começo da semana, a gente já pode ficar atento desde o começo da semana. Que diz assim: mesmo diante dos terríveis pecados do seu povo e do julgamento que viria sobre eles, o Senhor não deixou de trazer promessas de esperança sobre um futuro glorioso para aqueles que permanecessem fiéis. Aqui tem um ponto e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Porque assim como na época de Isaías, aquele povo estava em pecado e mesmo assim o Senhor não deixou de falar das promessas, nos dias de hoje também. Eu sou pecadora, você é pecador, nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias, mas ainda assim o Senhor deixou essa promessa que nós acabamos de ler. O Senhor deixou essas coisas imensuráveis, coisas que a nossa mente não pode imaginar o quão maravilhoso será. Por mais ansiosos que nós fiquemos assim com essa realidade, para ela acontecer logo, a nossa mente não alcança o quão maravilhosa ela vai ser, nós estarmos juntos ao Cordeiro, nós estarmos juntos ao Pai. Então, olha como Deus é um Pai bondoso, é um Pai misericordioso, porque mesmo nós sendo pessoas pecadoras, nós temos pessoas que erram todos os dias, Ele ainda assim deixa essa promessa registrada. Sem promessas, sem esperança, a palavra final é o juízo, a morte. Ainda hoje, precisamos das promessas do Senhor para nutrir a nossa esperança. Seu desafio nessa semana será de reler as promessas feitas pelo Senhor, abordadas nessa lição para fortalecer a sua fé e esperança no futuro glorioso que um dia se desvelará. Achei uma palavra complicada de se colocar aqui. Mas, gente, vamos ler sobre as promessas do Senhor. As promessas do Senhor é aquilo que nos dá força nos dias difíceis e é aquilo que nos dá mais alegria nos dias fáceis. É sobre isso que a nossa vida deve estar baseada, nessa volta de Jesus Cristo. E é essa mensagem que nós devemos levar para as pessoas. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida em nome de Jesus, assim como me abençoa. Então agora vamos para a nossa oração? Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus, muito obrigada por este estudo. Obrigada por essas promessas que não têm fim. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado que mesmo em meio ao nosso pecado, mesmo em meio aos nossos erros, o Senhor prepara ali, o Senhor separa o seu tempo para nos corrigir, para ser justo, mas o Senhor também é misericordioso e também separa um tempo para derramar as tuas promessas sobre nós. Pai, as tuas promessas nos fazem sonhar, as tuas promessas nos fazem viver mais uma vez. Nós estávamos mortos em pecados, mas fomos ressuscitados com Cristo, pois Ele se entregou por nós. E Jesus Cristo voltará para nos levar para perto mais uma vez. Nós voltaremos para casa. Nós iremos ceiar com o Senhor em espírito e em verdade. Pai, que em nome de Jesus este estudo seja benéfico para a nossa alma, seja benéfico para o nosso espírito. Que em nome de Jesus, Pai, eu seja usada para levar esse entendimento para os meus irmãos. E que os meus irmãos sejam cheios do Teu Espírito Santo, para que eles levem para outras pessoas também este conhecimento. Estas promessas que nos fazem não querer desistir. Essas promessas que nos fazem querer continuar caminhando ao Seu lado, Senhor.
Que hoje e sempre nós possamos permanecer no seu caminho, que nós possamos permanecer nessa verdade, que nós possamos permanecer, Pai, crendo, ouvindo, lendo, buscando a tua palavra, Senhor Jesus. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.